Estamos de volta com mais uma videoaula comigo, professor Marcelo Pereira, no nosso canal Matematicando. E hoje trago para vocês frações equivalentes. Então, tome nota. Então, dado um retângulo qualquer, nós vamos dividi-los em partes iguais. E eu decidi escolher 4 partes iguais. E já representei aqui para vocês, no nosso denominador, o número 4, pois é o denominador que representa quantas partes foi dividida o nosso retângulo, em 4 partes iguais. Então, eu vou colorir uma parte desse retângulo de amarelo e vou representar, então, pela fração 1/4. Novamente, se eu for dividir esse retângulo em outras partes iguais, eu posso traçar, por exemplo, uma reta na horizontal e dividi-lo ao meio, fazendo que ele se torne com 8 partes iguais. Então percebam, podem contar que agora o nosso retângulo ficou com 8 partes iguais. Nós só tínhamos uma parte de amarelo colorida. Ao traçar essa reta horizontal, ficamos com 2 partes amarelas coloridas, também partes iguais. Então assim podemos representar uma nova fração, a fração 2/8. E mais uma vez, eu ainda posso traçar mais retas. Então eu vou traçar mais 2 retas na horizontal e vamos tornar a dividir o nosso retângulo em partes menores, mas ainda em partes iguais. Então percebam que agora nós temos 16 partes iguais do nosso retângulo. E a parte de amarelo, que foi pintado de amarelo no começo, que representava a fração 1/4, agora representa 4 partes. 4 partes de quem? De 16. Então, nós temos agora a fração 4/16. Percebam que o nosso retângulo não mudou de tamanho e nem a parte de amarelo foi colorida novamente. Foi sempre a mesma parte inicial que estava representada na nossa fração. Ela só foi se tornando parte cada vez menores ao traçarmos mais retas. E assim podemos fazer isso infinitamente, pois as frações equivalentes são infinitas, porque olha o que nós fizemos aqui desconsiderando o desenho. Nós podemos multiplicar pela fração inicial quantas vezes quisermos, pelo número que quisermos, infinitamente. Então, o que foi feito aqui foi multiplicar 1 vezes 2 e encontramos 2. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. 8 vezes 2, 16. 4 vezes 2, 8. 16 vezes 2, 32. E assim por diante. Ou ainda, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 4, 16. Mas muito importante ressaltar que essa multiplicação tem que ser com o mesmo número que foi utilizado para multiplicar o denominador, tem que ser o mesmo número utilizado para multiplicar o nosso numerador. Então, assim podemos definir que ao multiplicarmos ou dividirmos o numerador e o denominador de uma fração por o mesmo número diferente de zero, porque senão nós vamos anular a nossa fração, todo número multiplicado por zero é zero, obtemos uma fração equivalente. E também não faz sentido multiplicar a nossa fração, numerador e denominador, pelo número 1, pois o número 1 é o elemento neutro na multiplicação. Ao multiplicar essa fração por o número 1, nós vamos obter a mesma fração. Então ela não será equivalente, ela será a mesma fração. Outra forma de verificar a equivalência de fração é pegar o numerador e dividir pelo denominador. Vamos encontrar um número decimal, que na maioria das vezes vai ser decimal, ou também pode ser um número natural inteiro. Então, ao dividirmos o numerador pelo denominador, se os valores forem iguais, essas frações serão também equivalentes. Certo? Bacana? Espero que vocês tenham entendido e nos veremos na nossa próxima videoaula falando de simplificação de frações. Até mais!